Olá, muito boa noite. Eu sou Lauro Lima. Você está no Ponto e Contraponto. No programa de hoje, a gente fala sobre o processo da transição, da nova gestão eleita da nossa capital. Para coordenar esse movimento, o prefeito JHC escolheu o deputado estadual Davi Maia, do Democratas. E como será que aconteceram e estão acontecendo os trâmites para essa mudança de poder? Quais os principais desafios enfrentados pela equipe de transição? É o que a gente passa a saber a partir de agora. Deputado, boa noite e bem-vindo aqui ao nosso Ponto e Contraponto, hein? Boa noite, Lauro. Boa noite a todos que estão nos assistindo e foi um prazer estar aqui com vocês. Então, a transição, ela continua, na verdade, mas eu quero lhe saber, a primeira pergunta é a seguinte: não foi, creio eu, novidade nenhuma, o prefeito JHC ter lhe convidado para coordenar essa equipe de transição? Não, o prefeito, fiquei muito grato com a atenção dele. Nós temos uma história política juntos, trabalhamos muito agora durante a campanha, a gente ajudou na campanha. E ele me escolheu, acho, também pelo conhecimento que eu tinha, participei da gestão do ex-prefeito Rui Palmeira, por indicação do próprio JHC na época, e conhecia um pouco toda a equipe da prefeitura que estava saindo, conhecia a equipe que estava entrando. Então foi uma maneira de fazer uma ponte, de ter aí uma transição pacífica e coerente. Eu acho que deu certo. Bom, e conta pra gente, deputado, se houve algum tipo de entrave no início. O senhor mesmo falou aí que conhece muito bem as duas equipes, fazendo perfeitamente essa ponte. Fala pra gente aí de como vem sendo essa transição, as dificuldades iniciais, já na gestão. Como é que está isso aí? Lauro, primeiro, a gente teve uma questão atípica, porque não tivemos eleição em outubro, a eleição foi para novembro. Então, quando a eleição era no início do mês de outubro, você tinha 3 meses de transição. Com essa ideia do Congresso e do TSE em prorrogar a eleição, que eu particularmente achei muito errado, mas em prorrogar para novembro, você deixou um período de transição muito curto. Então, na verdade, essa transição ainda não acabou, ela está acontecendo, porque em um mês o prefeito eleito teve que formar a equipe de transição, tomar todas as atitudes para acelerar esse processo. E isso é complicado, especialmente quando você está saindo um grupo político e está entrando outro grupo político completamente diferente. Então, é uma transição que ela continua. Mas, como eu lhe falei, ela foi pacífica, ela foi correta, foi coerente. Algumas informações ainda estão sendo levantadas, mas não porque houve, vamos dizer assim, porque a outra equipe não queria passar. Não, por uma questão de burocracia mesmo, interna, de números, e são do mais variado tipo de número, É verdade. dos mais variados tipos de gastos, dos mais variados tipos de arrecadação, por exemplo. E isso faz com que essa transição ainda continue, mas na medida do possível ela foi pacífica, ela foi eficiente, ela foi de uma maneira coerente, vamos dizer assim. Então eu fico satisfeito com o resultado, vamos dizer, da primeira fase da transição. Ela vai ser dividida ainda em 3 fases e ela acaba nos 100 dias de mandato, já com entregas e realizações do prefeito JHC. Esse é o objetivo. Ah, perfeito. Fala um pouquinho então para a gente, deputado, dessas 3 fases da transição, até que se completem os 100 dias. Pois bem, ela inicia com a transição do mês de dezembro. Então, esse período onde foi escolhido, inclusive, o time MCZ, foi assim que o prefeito chamou, onde ele chamou sua equipe interna, que ainda nem estavam escolhidos os secretários. Isso. Dali saíram alguns nomes, alguns secretários. Então, ele fez essa equipe dos 30 dias. Depois, com a ajuda da Federação da Indústria, aqui eu queria, inclusive, agradecer muito na pessoa do Dr. José Carlos Lira, que é o presidente da Federação da Indústria, do empresariado alagoano, que se uniu e junto a um movimento que é nacional, o Movimento Brasil Competitivo, presidido hoje pelo Gerdau, Jorge Ampeter Gerdau, ele contratou, com recursos da iniciativa privada, sem R$1 de recurso público, contratou uma consultoria, que é o Elo Group.
é uma consultoria internacional que, inclusive, presta alguns serviços ao governo do estado de Alagoas. E o Elo Group está montando o projeto, continuando o projeto de transição, montando um projeto de planejamento estratégico de governo baseado com foco em 4 eixos principais, que é a questão fiscal da prefeitura, a questão das contas públicas, que sem dúvida esse é hoje o maior problema de Maceió. Maceió tem uma arrecadação deficitária, não dá para pagar o que entra, não paga o que se gasta, e especialmente agora, onde nós tivemos mais uma queda de 15% da cota parte do município do imposto ICMS, nessa nova distribuição do Estado, ele tirou só aí 33 milhões da capital, sem falar em problemas como Braskem, na região dos 4 bairros atingidos, e outros problemas que aconteceram, que tiram o recurso do município. Um deles, por exemplo, é a desindustrialização da capital. As empresas que existiam em Maceió, as grandes indústrias, vamos dizer assim, como a empresa de coco, a Copra ou outras, elas estão saindo de Maceió e migrando para a região metropolitana, como Marechal Deodoro, Rio Largo, Messias, e saindo da capital, então isso diminui também a receita do município de Maceió. Só precisa voltar para uma política de industrialização. Então esse é o primeiro ponto, o ponto fiscal que o Instituto está fazendo. O segundo ponto, educação. O prefeito tem um compromisso com a educação e com a primeira infância, com creches, com as crianças na escola. Nós temos menos crianças na creche, por exemplo, do que município como Feira de Santana, na Bahia, que é um município bem menor do que Maceió. É verdade. Do que Aracaju. Então, isso é outro estudo, é outro pilar desse estudo, dessa segunda etapa. O terceiro, lógico, saúde. O prefeito prometeu muito e todo o programa de governo é construído em cima de alguns pilares da saúde, como despolitização da saúde, corujão da saúde, fazer com que os postos de saúde funcionem até uma hora mais avançada, que é a hora que a pessoa não está trabalhando, o cidadão não está trabalhando, que ele chega em casa e que aí ele chega em casa, tem um problema com a família, precisa levar no posto e o posto está fechado, porque o posto funciona em horário comercial. Então, o corujão da saúde e acabar com as filas da saúde. Então, esse foram um projeto de campanha, o plano de governo, e isso também é outro pilar, o terceiro pilar. E o quarto pilar é mobilidade urbana. Nós agora, de novo, pelo problema da Braskem, pelo problema que existe nos 4 bairros atingidos, nós perdemos grandes eixos de mobilidade da cidade. Um deles, o VLT. Então, nós temos que fazer toda uma reestruturação na cidade, como a cidade anda, como a cidade se move, para que nós tenhamos, pelo menos, melhore a qualidade de vida do maceióense. Isso também pensando em transporte de massa. Então, esse é o quarto eixo desse estudo que está sendo feito pelo Movimento Brasil Competitivo, através da consultoria Elo Group, para que nós tenhamos aí um projeto. E isto já nos dará um levantamento dos próximos 100 dias de trabalho. E durante esses 100 dias já serão as primeiras entregas objetivas do prefeito João Henrique Caldas. O Yellow Group já chegou a apresentar essa fase inicial do estudo, deputado? Já tem um norte a ser apresentado? Já sim, eles fizeram transições de grandes cidades, como Belo Horizonte, já trabalharam em São Paulo, como eu disse, estão aqui em Alagoas, então eles já têm mais ou menos um modelo de trabalho, um modelo de como é. E começaram a trabalhar praticamente no dia 23 de dezembro, que é na antevéspera do Natal, e estão aí tirando o final de dezembro, Réveillon, e agora janeiro, vieram para aqui, já se instalaram e estão trabalhando, montando esse projeto. Além do projeto da Elo Group, cada secretário está fazendo também o seu planejamento, o seu projeto, mostrando ao prefeito que tem condições de entregar nos próximos 100 dias, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. É um governo muito pautado no planejamento estratégico da prefeitura. Bom, deputado, o senhor falou aí de um problema que vem se repetindo ano após ano, que é exatamente a migração do setor industrial aqui da capital para a cercania. De que forma, até baseado em experiências anteriores e nesses estudos que estão sendo feitos, a gente pode trazer algumas dessas empresas de volta e até
fazer com que se instalem aqui novas empresas, mostrando que Maceió realmente é um bom lugar para se investir? Nós temos algumas expectativas. Primeiro, acho que o que vai regir tudo isso é o nosso plano diretor, que está precisando ser renovado faz 5 anos. 5 anos que o prazo de validade do plano diretor aconteceu e até hoje ele não foi apresentado. Então, o plano diretor vai mostrar para onde é que pode existir um desenvolvimento industrial da capital. Que nós temos áreas ainda na região, na zona rural de Maceió, Isso. em áreas de expansão, que podem ser criados ainda polos industriais, distritos industriais, por exemplo, na região do Benedito Bentes. Isso, lógico, você pensando com mobilidade, você pensando em escoamento de produção, você trazendo a indústria para perto da mão de obra, para perto dos centros logísticos de distribuição. Então, para que isso aconteça, a Ecovia Norte tem que ser finalizada. Temos outras expectativas que precisam construir e que precisam estar alinhadas. Elas precisam trabalhar juntas para que nós consigamos apontar o caminho do desenvolvimento. Então, o plano diretor é uma ponta, colocando um novo polo industrial, um novo distrito industrial e revitalizando o distrito industrial do Maceió. Se você passa pelo distrito industrial hoje, você vai ver só buraco, só lixo. Não foi dado ao distrito industrial o devido valor que ele merece. Então, nós temos 3 eixos. Uma política de industrialização, ela precisa de um plano, que seria no plano diretor, ela precisa de locais de expansão que dê condição à empresa de fazer toda a sua logística de entrada e de saída e também recuperar o que já existe de estrutura na cidade, que é o nosso distrito industrial. Perfeito. Deputado, daqui a pouco a gente vai falar sobre os nomes indicados para o secretariado. Isso daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Vou dar uma paradinha rápida, somente 2 minutos e a gente já volta.